Aida, sabemos que a linguagem se configura como um dos grandes marcos da civilização humana, né? Esse logos, essa capacidade de falar e inferir sobre o mundo, de fazer deduções e suposições, é própria da gente. A fala para você, Aida, seria uma corrente que nos liga à vida? Ela pode tanto nos iluminar quanto nos queimar? Quando você fala sobre a palavra e como ela afeta o nosso psiquismo e a nossa vida e a nossa organização, eu vou dizer para você o que o guia do Password fala para nós. A palavra é um agente criativo. É importante. Ela é um ponto nuclear psíquico, é uma explosão nuclear psíquica que cria movimento. E é uma reação em cadeia sistemática que cria elos e torna-se uma ação. Então, a nossa palavra e a forma que nós a pronunciamos, ela é a expressão da nossa criação. Esse é um ponto assim super importante, porque seja um sentimento, seja uma atitude, seja uma intencionalidade, né? É uma força energizante. E essa força energizante, ela cria um foco. Então, quanto mais a palavra é falada com força, mais ela tem um foco, uma direção e uma criação. Pensamentos, sentimentos, emoções são, ao mesmo tempo, são uma força que designa algo. E não importa se eu só penso isso. O tempo todo, por exemplo, eu estou criando. Se eu tenho uma emoção muito forte, aquilo impregna no meu campo e está criando. Se eu tenho um sentimento constante no meu coração, seja de dor, de alegria, de amor, ou então seja de ódio, de ressentimento, eu estou criando, porque isso está impregnando o meu campo morfogenético e cria. É a palavra afetando o caminho, né, Aida? A depender do que falamos e pensamos, podemos produzir efeitos, né, eletromagnéticos em nosso corpo, que influenciam nas nossas escolhas, né? Tudo aquilo que nós vivemos, e pensamos e falamos o tempo todo sem falar, né? Eu às vezes brinco assim que a gente fala abobrinha, então cria campos de abobrinhas o tempo todo. E como a gente cria campos de abobrinha, também cria campos de lagartas, cobrinhas, jacarés, elefantes. Então, nós criamos o tempo todo uma vibração no nosso campo morfogenético. É importante isso. Então, eu trabalho muito com as pessoas e comigo a questão dos planos, né? Os projetos, o foco. Qual é o foco da minha vida? É ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro. Se o foco da minha vida é melhorar as minhas relações afetivas, que nunca são muito simples, são sempre complexas, o meu trabalho vai ser sempre em cima dos meus trabalhos afetivos, né? O nosso campo e as nossas vidas estão totalmente impregnadas das palavras que nós falamos, mas elas às vezes são muito contraditórias, porque a gente fala assim, não, eu quero ir lá, mas, pronto, botou o mas, você já pôs a dúvida, algo atrás vem contraditoriamente com o que você falou. Então, a nossa vida é uma inconstância total, eu quero, mas não quero. Eu vou, mas não vou. Eu construo e desconstruo ao mesmo tempo. Então, tornar-se consciente das palavras que nós falamos, pensamos ou sentimos, né, é uma tarefa muito difícil, porque todo o tempo nós falamos e não pensamos, simplesmente falamos, né? E a gente fala coisas que a gente não gosta, ou pensa que está falando uma coisa e está falando outra.
Eu, por exemplo, tenho muitas dificuldades nas minhas relações afetivas pessoais. É uma questão que eu trabalho a vida inteira. Porque eu penso que eu estou falando uma coisa, o outro está entendendo completamente diferente. E depois, quando eu recebo de volta aquilo que eu falei e o outro entendeu daquela forma, eu fico muito assustada. Primeiro, porque a minha criança é muito assustada, interna, né? E segundo, porque não é fácil isso. Você cria sem saber que está criando, né? Então, nós temos muitos vícios de linguagem, mas muitos culturalmente, né? Aqui em Minas, por exemplo, tem uma fala que eu contesto sempre. As pessoas dizem, peraí que eu vou virar o carro e já volto. Você não vai virar o carro, você vai fazer a volta. Mas a gente fala, eu vou virar, né? Ou então eu desejo algo, né? E nesse vício de linguagem nossa, eu digo assim, eu gostaria muito de comprar um carro. Eu estou usando condicional. O condicional, ele tem uma condição. Então você só vai comprar o carro se a condição que você colocou para você vai acontecer. Não, algum dia eu vou ter um bom companheiro. Quando? Então tem um trabalho que é feito, que é bem importante, e a gente pode usar ele na nossa vida comum. Por exemplo, se você deseja algo, seja na sua vida cotidiana, prática, ou algo que você busca espiritualmente, eu trabalho com as pessoas assim. Formule o que você precisa, necessita ou deseja de forma que você use o verbo no tempo presente. Geralmente a parte mais difícil é a parte monetária. Ninguém quer dizer quanto realmente ela precisa. Não sei, né? Vou ver. Então você não sabe como é que você vai ganhar o que você precisa. Então é muito importante que nós possamos formular clara e concisamente. Então, eu compro a casa que eu necessito. Eu compro o automóvel. Manifesto um bom companheiro. Tem que botar o bom, né? Senão você não manifesta qualquer um. Então, manifesto um bom companheiro na minha vida ou companheira. Compro o automóvel. No presente. Por que é no presente do indicativo? Porque se eu sou capaz de mentalmente formular concisamente o meu projeto, eu já manifestei no campo mental. Eu vou trabalhar agora para trazer do mental para o físico. Ficou claro isso? Por isso a gente coloca no presente. E as pessoas falam assim, mas eu não consegui ainda. Ou então, pior ainda, esquece o ainda e fala, eu não consegui. Como é que eu vou falar no presente? Tenho um novo automóvel. Eu não tenho ainda. Claro que você não tem. Você mentalmente já tem. Até o modelo, a forma, a cor, tudo. Como é que você traz do mental para o físico? Esse é o nosso trabalho. E a maioria de nós ainda põe no futuro. E futuro é infinito. Então não vai acontecer nunca. Eu vou vender o meu automóvel. Eu pergunto sempre, quando? Algum dia. Algum dia? Não, eu preciso vender na próxima semana. Então eu vendo o carro dia tal. Porque o futuro indica que você não assume totalmente que você vai se desfazer dele. Ou fica com medo de que não vai se desfazer. Eu quero ter um companheiro. Quer ter ou tem? No mental você já tem um companheiro. Porque se você deseja, no seu mental e no seu emocional você já tem. Como é que você vai trazer para o plano físico? Você precisa afirmar que você já está. Tudo que você bota no infinito, verbo no infinito, vender, comprar, receber, você está botando no infinito.
vai chegar no infinito alguma vez, alguma encarnação. Mas se você quer agora, você tem que botar no presente do indicativo e trabalhar nos impedimentos. Esse também é o guia do Pessoa, que fala muito claro, os impedimentos são as nossas negatividades, os nossos medos, as minhas autodesqualificações, né? Então, palavras, elas são sentidas. E quando elas estão no inconsciente, também, que nós temos tanta negatividade, age da mesma forma. Da mesma forma, elas criam um circuito, um curto-circuito. Eu quero, mas não quero. Eu compro, mas não compro. Eu vendo, mas não vendo. Eu tenho companheiro, mas tenho medo, ou não tenho merecimento. Essa história do merecimento é uma palestra à parte. Eu não recebo, não faço, não aconteço, porque não tenho merecimento. Da onde está o merecimento? Das minhas ações. Então, nosso maior trabalho, e aquele que realmente a gente necessita fazer, é clarear a nossa intenção. As palavras negativas ocultas que estão na nossa fala. Se eu coloco uma meta, um conceito claro, um projeto, eu não posso duvidar. As palavras ocultas são as que duvidam, que vêm dos nossos medos, das nossas desqualificações, das nossas agressividades, a nossa falta de fé, crenças errôneas, ocultas. Tudo isso impede a nossa realização. São palavras, elas estão vibrando no campo morfogenético e atuando na nossa vida. Quando nós não realizamos algo que nós colocamos como meta, aquela palavra está oculta, impedindo. Então, o que é importante eu saber? Eu não consigo isso porque complete. Faça isso muitas vezes, você vai ver o seu inconsciente impedindo, e muitas vezes uma palavra que está cristalizada, impedindo você de realizar aquilo que você necessita, né? A intenção da vida é que move a gente naquela direção. Qual é a intenção da sua vida? Clareia isso para você, porque isso é auto-perpetuador. É involuntário porque você não tem consciência. Na medida que você tem consciência, você consegue.